Tem conto do Fabão, ou melhor, do Errante, sendo narrado internet afora, e eu tô aqui vencendo a vergonha e dando a cara a tapa para convidar todos vocês a irem lá ouvir e terem um gostinho de como é a minha escrita. Quem me acompanha aqui já me ouviu falar do podcast O Primeiro Parágrafo do meu amigo Willem Carletti, que eu já divulguei a minha participação lá 2 vezes, uma falando de Tolkien e outra de Patrick Rothfuss, mas calma que dessa vez eu não fui lá participar, então você não vai ter que se preocupar em ouvir a minha voz. Mas uma iniciativa super bacana que ele mantém nesse podcast é a de abrir espaço para que ouvintes enviem contos de autoria própria para ele, e de tempos em tempos ele solta um episódio especial fazendo a narração de um desses contos e também entregando uma análise dele como escritor. E eu não lembro se eu já comentei com vocês aqui, mas lá em 2014, quando eu quis começar a desenvolver melhor a minha escrita, eu tinha um projeto em mente de criar um livro de contos narrados por um personagem meu, que era um menestrel chamado Errante, e ele era assim um personagem bem caricato, bastante dramático e teatral, e a proposta era criar uma sensação para o leitor de que ele não tivesse simplesmente sentado ali lendo passivamente aqueles contos, mas sim que ele sentisse que ele estava frente a frente com esse personagem, ouvindo ele contar essas histórias. Caso desse certo, essa coletânea de livros de contos ali se chamaria Contos do Errante, inclusive é daí que vem o nome do meu podcast, Resenha do Errante. Só que quando chegou na hora que eu comecei a divulgar alguns desses textos, alguns amigos meus encontraram eles, e eram pessoas que na época eu não sabia identificar, mas elas eram essencialmente amargas. Toda a interação e comunicação daquele grupo ali era baseada em uma competitividade extrema para saber quem humilhava mais o outro. Eles começaram a pegar esses textos, distribuir entre eles, fazer chacota pelas minhas costas, e começaram a usar eles como artifícios para me ofender ali, sendo que toda vez que a gente entrava em alguma discussão e eles ficavam sem resposta, eles citavam alguns desses textos com argumentos como: você escreve filosofia de boteco, quem é você para estar nessa discussão? E isso foi algo que fez com que eu jogasse fora a maioria desses contos, abandonasse esse projeto. Inclusive hoje, com mais maturidade, olhando para trás, acredito que foi um dos motivos que me levou aquele período de 9 anos sem querer nem encostar em literatura. Mas quando eu vi esse projeto do Willem, eu criei coragem, resolvi cavar nas minhas anotações aqui. Encontrei 3 deles que eu tinha salvo, eu não tinha me desfeito deles porque eu achei que eram os melhorzinhos que eu tinha escrito. E depois de muito tremer, muito respirar fundo, muito ler e reler todos eles, eu elegi um que eu achei que era o melhorzinho entre os 3 ali. Enviei para ele, isso foi há mais de um mês atrás, e desde então meu cérebro entrou em negação, esquecendo que tinha feito isso. Até que no episódio dessa semana do podcast O Primeiro Parágrafo, ele leu o meu conto O Adeus do Campeão. O link para esse episódio já está disponível na Linktree aqui do perfil, e eu os convido para irem lá ouvir e depois voltar aqui e dizerem o que vocês acharam do meu texto.